final da década de 1950. A cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, se une para produzir um filme, João Negrinho. Era uma cidade muito pequena, não me lembro certo quantos habitantes tinham, mas pouquíssimos. Era mais ali, tinha o centro, tinha a Avenida Dona Gertrudes, a Teresiano Valim e a Saldanha Marinho. Mas era tudo muito pequeno. Porque quando não tinha dinheiro, eles vendiam uma cota para poder comprar filme, comprar comida. Então eram cotas que eram vendidas aos sanjanenses e todos cooperavam. Foi uma revolução. Em São João da Boa Vista foi uma revolução. Assim, achando que aquilo lá não ia nunca para frente. Ninguém acreditava. Só acreditou depois de venda, porque era impossível, porque tudo era muito rudimentar. Tudo era muito simples. Não era fácil. Bom, ao lado da companhia Janelli, né? Da loja Janelli, tinha um bar. Bar do Ias. Eu estava ali para tomar um cafezinho. Os dois diretores estavam ali no balcão. Então eu estava com cavanhaque e bigode. Então o Oswaldo Sansone, rapaz, eu estou procurando um para fazer o papel de feitor do filme que eu vou fazer. Você tá bom para fazer. Eu fiquei todo maravilhado. Foi muito difícil, porque ninguém era artista, todos eram amadores. E foi todo mundo aqui de São João da Boa Vista. Não tínhamos prática, não conhecíamos essa parte de cinema. Então foi bem difícil. E para arrumar os lugares que serviam para filmagem, né? Agora, quem fez tudo isso foi Oswaldo Sansone. Não tinha técnica nenhuma. Era ter uma máquina que é o Dilo Janelli, que fazia as fotografias e era um bom fotógrafo, sabia pegar bem os locais que precisavam. Então o Dilo que dirigia a parte cinematográfica. Agora o Oswaldo Sansone é o diretor artístico, que movimentava as cenas. Mas a ideia mesmo de quem foi do Oswaldo Sansone. Porque ele era uma pessoa mais avançada, ele já tinha um pouquinho mais de conhecimentos. A primeira ideia foi na casa do Dr. João Batista, marido da Dona Beloca. O Oswaldo Sansone era casado com a filha do Dr. João Batista Costa, que é a Veva. Trabalhou no rádio de São Carlos, teve um conjunto de violão, tocava violão, gostava de música. E depois ele trabalhou em Poços, na rádio de Poços, depois veio para cá, para a rádio aqui de São João. Ele fez o João Negrinho. E ele fez porque leu o livro, gostou da história. Foi maravilhoso no trabalho que ele fez. Ele que preparava os artistas, ele que ensaiava. E não tinha uma aparelhagem. A iluminação era feita com um cabo de vassoura com uma lâmpada. O artista que estava de folga é que segurava esse cabo, porque não tinha ninguém para ajudar. Os próprios artistas cozinhavam e a gente saía de uma vez ou outra quando todos estavam sem trabalhar, e todos trabalhavam fora. Então era difícil encontrar os artistas. O dia que um estava de folga, falava, hoje dá para a gente ir. No dia 15 de dezembro de 1957, após 3 anos de gravação, acontece o avant-première de João Negrinho.
Agora vou contar a você, meu neto, como era o meu tempo. Faz muitos anos. E o dia da estreia foi lotado, né? Depois nós fomos para Piracicaba, porque a Jassanã Altair, ela era de Piracicaba. Era daqui, mas morava em Piracicaba na época. Então nós fizemos a van premiere lá em Piracicaba também. Depois Pinhal pediu para nós irmos também. Então, e passou em todo quanto é lugar aqui do Brasil. Tinha 13 cópias. Uma foi comprada TV Cultura. A outra foi vendida para a França. E as outras 11 ficavam rodando aí no Brasil. Então o João Negrinho ficou conhecido. O filme tinha uma repercussão muito grande e eu me lembro bem que ele tinha um concorrente estrangeiro. Era um filme que chamava Marcelino Pão e Vinho. E a característica do João Negrinho foi tão forte em São João e em algumas outras cidades que parecia uma coisa de futebol. Era um filme concorrendo com outro para ver qual tinha mais público, que filme que ia mais gente, Marcelino Pão e Vinho, João Negrinho. Foi uma concorrência assim bem interessante. A gente achava que era só para São João da Boa Vista, né, que ia ser feito. Mas se a gente ia imaginar que isso daí ia sair fora, nem pensar, né? E que fosse tão... Foi até para a Alemanha. A história era fazendeiros do tempo da abolição, antes da abolição. E nós judiávamos demais dos negros, né? E tinha os bons. Que excelente qualidade de cana. Sim, estimo. Se é como o senhor disse, fecharemos o negócio. Ele não come doce, mamãe? Não, meu filho. Escravo só pode comer angu e tomar café fraco. Por que, mamãe? Deus não gosta de João Negrinho porque ele é preto, é? É isso mesmo, meu filho. Mas o São Benedito não é preto, mamãe? É sim, mas que tem isso, Chiquinho? Ele é santo. E João Negrinho nunca poderá ser santo, mamãe? Ora, João Negrinho é escravo. Escravo não é gente. Até logo, meu bom menino. Sem vergonha! Nós éramos só judiados. E eles tinham ódio, né? E no começo do João Negrinho, vai um carregamento de escravos, sendo que uma tinha um pretinho, que era o filho. E ela foi para ajudar a amamentar o meu filho, e também era neném. E eles criaram juntos, os meninos, né? E ficaram muito amigos. O meu filho chamava Chiquinho e o outro chamava João. E eles ficaram muito amigos. Mas o pai, o meu marido, não admitia aquilo, ficava bravo e só judiava do Negrinho. Fez de meu filho o amigo de um negro. E agora quer mandar dos meus escravos. Daqui a pouco os negros passarão a tomar conta da fazenda. Não se intrometa no que não lhe pertence. Ouviu? Basta dizer missa na capela. Pois bem, senhor Camilo Vieira. Não esperava que ficasse tão contrariado. Fiz de seu filho um menino que poderá ser melhor homem que o próprio pai. Ensinei a ele que as aves e as flores, os pretos e os brancos, são todas coisas de Deus. Se os meus serviços não lhe agradam, eu me retiro da fazenda.
seja sempre como até agora, bondoso e compreensivo. O feitor, que era o Abdala, estava matando os escravos lá da minha fazenda. Seu escravo é forte, não morra assim à toa. O senhor prendeu, mas não conta que matou 8 escravos de meu pai. Não conta que ganha do fazendeiro vizinho para acabar com os negros e dar prejuízo na nossa colheita por falta de braços. E com isso acabou vendendo a nossa fazenda, porque nós ficamos pobres, porque não tinha, foi morrendo escravo. Aí nós tivemos que sair de lá e ir para a cidade, né? E esta fazenda já não me pertence. E a partir de amanhã, vocês terão um novo patrão, o dono da fazenda vizinha, que deverá chegar lá pelo meio-dia. Saiu a lei de escravo ganhar um salário. E meu filho tinha que parar de estudar porque nós não tínhamos mais dinheiro. O João Negrinho ofereceu o dinheiro dele para pagar o estudo do meu filho. Nós não queremos receber o que o senhor vai pagar. Então, recusam receber o ordenado? Não, senhor. Nós quer que mercê dê o nosso dinheiro para o seu Chiquinho poder estudar. E como se lembraram disso? Foi o João, senhor. Chiquinho disse alguma coisa a você, João? Disse, senhor. Ele estava chorando porque não pode mais estudar. Para trazer junto a nós, no brinde que vamos levantar, àqueles que foram escravos, a minha mãe de leite e ao meu dedicado amigo João Negrinho. Na minha infância, João foi para mim o melhor e o meu maior amigo. Quando empobreci, ele seguiu os meus passos, disposto a passar tudo pelo senhorzinho. Quando não pude mais estudar, porque meu pai perdera tudo, João Negrinho e Mãe Maria me ampararam, se lembraram de mim. Já não temos mais escravos. Brasil está lavado desta nódoa. Em memória disto, peço que eles possam tomar parte no brinde que levantamos, dando graças a Deus, porque já não somos um país de escravos. Então, era um filme muito romântico, né? Tinha um apelo romântico, um apelo sentimental, sentimentaloide mesmo, né? E não aprofundava muito nessa vertente do relacionamento entre o negro e o branco. Mas tem um outro lado do filme, que é no que diz respeito à sua linguagem, à sua estética, né? Uma estrutura narrativa absolutamente correta, você vê os enquadramentos muito bem feitos, a tecnologia é muito ruim, muito fraca, não havia recursos tecnológicos, mas apesar disso havia uma decupagem, uma linguagem cinematográfica muito bem definida, muito bem elaborada, que fazia com que a história fosse muito bem contada, embora o conteúdo fosse fraco. O conteúdo do filme de João Negrinho era muito fraco, mas a maneira de se contar aquela história era uma outra boa, era muito interessante. Todo mundo só falava no filme, viu? Todo mundo queria saber, no Teatro Municipal, todos os artistas se apresentaram na frente lá do palco, depois passou o filme. Muitos perguntavam para mim que queria conhecer a Ziloca, porque ela fez aquilo para ele, pegou, bateu nele, né? Queimou a mão dele, mas era um filme, né? Mas muita gente ficou com raiva da Ziloca. Inclusive a minha filha, a Cã, ela quiseram dar nela, porque eu judiava dos negrinhos. Quiseram dar nela na saída do filme. Uma outra coisa que é interessante de fazer uma análise em cima do filme do João Negrinho e dos outros filmes do Gianelli também, como Chão Bruto, por exemplo, que são produções sanjoanenses, né, produções locais. Por que hoje a gente não consegue mais juntar pessoas para que se produza filmes locais?
Eu estou falando de filme por causa do João Negrinho, do João Bruto de Janelli, mas poderia ser teatro, poderia ser outro tipo de suporte comunicacional qualquer. Então o João Negrinho nos traz muito essa perspectiva. Quando é que nós deixamos de produzir conteúdo local para que nós mesmos pudéssemos nos ver nas telas de cinema? Antes do filme João Negrinho era muito forte o preconceito, muito forte. Depois do filme melhorou, o preconceito melhorou para todos, muito. E nós íamos nas fazendas, na casa do bispo, foi um dos lugares que nós filmamos muito. Na parte ali da sala do bispo, na fazenda Laje, Tibá era a casa dos donos da fazenda. E essa casa só tinha fachada, porque dentro não tinha absolutamente nada. Então a gente tinha que subir numa escada para aparecer na janela. Não tinha soalho, não tinha nada. Não tinha ensaio. O Oswaldo falava assim, tinha um carro de boi, sobe aí. Então a gente subia, depois falava assim, fala qualquer coisa. Então a gente falava qualquer coisa. Depois acho que colocava a voz, né? Entendeu? Era assim. E ele falava, eu falava assim, Oswaldo, mas o que a gente faz? Eu tô aqui na... Ele falava, não, sobe aí nessa pedra, o rio tá passando embaixo, fala, canta. Mas, e como é que eu faço? Qual é o gesto? Né? E ele falava, não, começa a cantar. Aí o Marcelo já começava a tocar o violão e eu começava a cantar, né? Era assim, canta, fala. Não tinha um script, mas não dava o papel para a pessoa decorar. Ele aprendeu fazendo e aprendeu porque ele lia muito, ele gostava muito de fotografia, ele sempre vivia com uma máquina pendurada e fotografando. O Janelli, com seus recursos pequenos, de fotógrafo e posteriormente de cineasta, ele conseguiu, através das forças da cidade, produzir e não foi só uma produção. Ele veio do João Negrinho, fez toda a produção do Negrinho com pessoas, com figurantes da cidade, com atores da cidade, e depois ele partiu para outro. O Chão Bruto também é uma produção de São João da Boa Vista. E a temática é a mesma, né? O problema da escravidão, da dureza das relações entre o patrão, o fazendeiro e os seus empregados. E o Janelli continuou e depois ele produziu também um documentário sobre São João da Boa Vista e tudo isso em filme 35mm, que ainda hoje deve estar nos laboratórios lá de São Paulo e algumas cópias espalhadas por aí. O Gulim Michelazzo, ele era o padre. Aí era tão engraçado, porque a gente ia para as fazendas aí filmar, ele ia de padre, e o pessoal da fazenda pensava que ele era padre. Aí ele dava benção, dava santinho. Ele era um palhaço, brincava até não poder mais. Então ele fazia até confissão com as mulheres da fazenda. As pessoas pensavam que ele era um padre mesmo, foi tão perfeita as cenas que ele fez, que a turma na época, assim, pessoal simples, né, achava que ele era um padre mesmo. Quantas vezes as pessoas não iam lá para confessar, para comungar, contar a vida deles para o padre? Porque antigamente, quando a gente tinha uma história para contar, ou queria, tinha algum pecado, como eles faziam, a gente tinha que contar para o padre. E o Gulim passou a ser um verdadeiro padre mesmo. De bondade, compreensão e fé. Aqui, a vida começará de novo, pois está pronta mais uma casa de Deus. E nela residirá a humildade de que necessitamos tanto, e a boa vontade para os homens de fé. Deus esteja convosco. Deus abençoe a fazenda do Fundão. Amém. Jandira Cassiano cantou a música da Dona Edivina, que é o Canoeiro. Desce o rio canoeiro, desce, deixa a canoa correr. Cuidado, muito cuidado, canoeiro, olha a cachoeira, você pode morrer.
Mas, de todos os que participaram do filme, a grande revelação foi o garoto Santo Costa, o engraxate, que interpretou João Negrinho. O papel dele foi um dos mais chamativos, sabe? Todo mundo gostou. Mas ele era espetacular, muito bom mesmo. E também a hora que ele está correndo na carrinhola, eles deixam escapar a carriola, né? E a patroa má veio, pegou ele e levou ele, deu para o marido e levou para o tronco. Aquela passagem para mim foi horrível. Foi muito horrível, porque ele ficou lá no tronco, né? Desce daí, Negrinho. Vamos pra dentro. Não, senhor. Foi uma revelação. Conto da cena que ele fez, eu queimei a mão dele, com goiabada quente. A hora que eu fui queimar, ele fez uma cara de tanta dor que eu falei, machucou bem. Teve que cortar e fazer de novo a cena. Ele disse, não. Ele fez uma cara de dor, de desespero. Ele trabalhava que era um espetáculo. Aquela cena do doce me impressionou muito. Foi uma cena maravilhosa que ele fez, né? O gesto dele, né? Eu achei melhor foi aquela cena. Ordinário, vai aprender. Para você saber que escravo não come doce. Embora o sucesso de Santo Costa, o João Negrinho, o tenha projetado em todo o Brasil, o ator não seguiu carreira. Faleceu muito jovem. Ficou doente, ficou moço, mas estava sempre no médico. Foi passando um ano, foi ficando pior. Foi para o hospital, ficou lá 2 dias no hospital. Morreu assim na minha frente, eu nem percebi. Poço de tudo. Tem noite que eu fico pensando, como é que ele era, como é que ele foi, né? Contei minha vida a você, para que ela não se apague na poeira do tempo.